Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. E levar as nossas famílias, as nossas significâncias, os nossos desejos para a avenida. Esse é o carnaval que eu ajudei a plantar lá atrás e é esse o carnaval que a gente segue plantando agora, gritando por nós, gritando pelo nosso país sim, gritando pela nossa cidade, mas também pelos nossos afetos, pelos nossos desejos, pelas nossas fantasias, desejando que essa fresta que se abre, né, nesse período carnavalesco possibilita tantas interações na base do amor ou da alegria, da celebração, se perpetuem ao longo do ano, nesse que é um país do carnaval. Eu sou a Flora Vilela e hoje, entrando no clima do carnaval que tá aí na porta, o Visões Populares entrevista Rafa Ventura, multiartista e gestor do bloco Abacaxi. Ele é formado no Cefarte do Palácio das Artes e um dos muitos agentes culturais que fazem o Carnaval de BH acontecer. Na nossa conversa, a gente abordou a origem e o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte, que hoje chega a mais de 600 blocos, com um público que no ano passado foi de cerca de 6 milhões de pessoas, movimentando a economia e o cenário cultural da capital mineira. Tratamos ainda dos ataques ideológicos que essa manifestação cultural vem sofrendo, das possibilidades de diálogo com o poder público e da importância política do carnaval. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e comentando por aqui em que blocos você vai esse ano. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, primeiro eu queria que você se apresentasse, contasse brevemente essa trajetória pra gente. Beleza, eu sou o Rafa Ventura, eu tenho 36 anos, sou bichona, bichérrima, isso é muito importante. Sou multiartista, um agitador cultural, cantor, compositor, gestor artístico do bloco Abacaxi. Estou no carnaval há pelo menos 14 anos, desde o ressurgimento, né, desse novo carnaval aqui em BH. Meu primeiro bloco foi a Corte Devassa, e como eu disse, atualmente meu bloco é o Abalô. Perfeito, então a gente está pertinho aí do carnaval, né, que começa oficialmente essa sexta-feira. E aí aqui em BH é muito comum a gente ouvir dizer e a gente dizer também que é uma festa muito de luta, né? O Carnaval de Belo Horizonte, seja pela forma como ele ressurgiu, mas também pela presença das pautas nos blocos, que, enfim, estão sempre ali, tanto nas falas, mas nos enredos, enfim. E aí queria começar pedindo para você lembrar para o nosso ouvinte qual que é a história da folia aqui em BH, como que ela ressurgiu e por que o Carnaval de BH é de luta. Legal, eu gravei um vídeo recente sobre isso, inclusive está no meu Instagram, @orafaventura, contando essa história que uma das fontes sou eu, porque eu estava lá. Em 2009, o prefeito, não vou nem citá-lo, porque não merece ser lembrado, mas o prefeito da época lançou um decreto proibindo eventos na Praça da Estação, que é o principal polo cultural aqui de Belo Horizonte, né? E ele só não contava com a resposta, e essa resposta veio através de um grupo de artistas, músicos e de uma população indignada que se organizou na internet e ocupou a Praça da Estação como resposta ao tal decreto. E foi assim que surgiu a Praia da Estação, que foi o que deu nome àquele movimento. Então, pessoas de biquíni, sunga, com isoporzinho, com cachorro caramelo e com seu batuque ocuparam, né, aquela praça a fim de protestar. E naquele improviso, né, ou naquela tentativa de protestar mesmo, começou a sementinha do que viria a ser esse novo Carnaval de BH. No ano seguinte, a gente já viu alguns blocos, né, que hoje arrastam aí multidões, começarem a nascer, começarem a brotar. E o que surgiu ali na praça ficou grande demais e começou a tomar mesmo a cidade. E é como você bem colocou, né? Você vê, a gente nasce de uma resposta política, né? A gente nasce de um corpo politizado, adentrando um espaço que sempre foi nosso, e a gente pega isso pra gente, a gente pega essa narrativa nossa, festando, né? Celebrando de forma política, de forma inteligente, reivindicando narrativas, pautas, e esse espaço público, que ele tem que ser público não só no dito, né? Ele tem que ser realmente nosso, assim.
Eu acho que o carnaval, ele vem dessa retomada, enfim, desse pegar o que é nosso de direito, assim. Respondi? Nossa, tive a Totalmente, sensação que eu dei uma pulada aqui. Perfeito. E aí, como você comentou, né, desde 2009 começou essa retomada, e aí o Carnaval de BH, desde então, só vem crescendo, né? Hoje a gente tem mais de 600 blocos cadastrados nessa edição do Carnaval, né? E a gente está, então, entre as maiores festas do Brasil hoje em dia, nesse crescimento aí rápido, né, desde então. Sim. E aí, você contou, inclusive, que você acompanhou ao longo desses anos esse crescimento. Queria entender a que você atribui esse sucesso do Carnaval de BH e como que ele impacta na cidade também, para além do período do Carnaval, né, ao longo do ano, assim. De tentar me organizar. Eu acho que, em primeiro lugar, no que impacta, né? Desde que esse movimento ressurgiu, porque é importante dizer que o Carnaval já existia em BH, inclusive o Carnaval de rua, né? Mas era um Carnaval, digamos, talvez menor, né? Desde que ele ressurgiu, eu acho que a cidade desencaretou em vários aspectos, assim, e o aspecto cultural é um deles. Se hoje a gente tem essa BH no centro, no polo cultural, no Brasil, quiçá no mundo, eu tenho certeza que isso tem muita relação e correlação com o Carnaval. De desencaretar os espaços e de trazer essa noção de pertencimento ao cidadão belo-horizontino ou não, de que a rua, esse espaço, ele é potente culturalmente e enquanto ocupação mesmo, existência, dia a dia, né? Qual que era a primeira pergunta? Olha eu, gente, bem geminiano. Não, então, a que você atribui esse crescimento também, assim? Eu acho que o nosso carnaval, ele é muito potente, porque são muitos carnavais dentro de um só carnaval. A gente não tem uma padronização, né? A gente, com todo respeito, mas a gente não é o carnaval do Abadá, sabe? A gente é o carnaval das múltiplas fantasias e possibilidades, que vão desde o carnavalzão do centro ao carnaval da periferia, chegando lá no carnaval da Pampulha, se você quiser, se fizer sentido ir, aos shows, aos grandes shows, enfim, é um carnaval muito plural, que contempla essa pluralidade. Então, acho que o Folião de Qualquer Lugar se sente muito bem aqui, porque ele é realmente bem-vindo e tem para todo gosto, sabe? Perfeito. E aí, enfim, como em anos anteriores, para além das vitórias aí desse carnaval, né, esse ano também não faltam denúncias sobre a atuação do poder público junto com a organização dos blocos. O Brasil, de fato, vem tratando disso, inclusive, em algumas matérias ao longo dessas semanas, né? E aí tem reclamações que perpassam a falta de verba ou uma verba insuficiente, ainda que ela exista para alguns blocos, né? E uma arbitrariedade na distribuição dela, então qual que é o critério para a distribuição dessa verba, ou a falta de um diálogo aberto, ou da consulta desses organizadores culturais, né? Queria entender se você concorda com essas reclamações, como que você lê hoje essa relação dos agentes culturais que fazem o carnaval acontecer com o poder público, seja ele municipal ou estadual, que também tem se envolvido, né, o poder público estadual, e quais são os caminhos para aprimorar isso daqui para frente? Certo, vou tentar responder mais ou menos aqui, qualquer coisa você vai me guiando. Eu acho que o tipo de carnaval, principalmente, que o meu bloco faz, e que vários blocos de rua fazem, que é esse carnaval politizado, identitário, sim, com pautas e bandeiras, ele não é bem quisto pelo poder público, isso é um fato. O carnaval, ele surge assim, e ele se afirma assim, anualmente, à medida que a gente sai e mantém essa essência e carrega aquele espaço enquanto palco palanque para as nossas questões. O que eu vejo o cidadão belo-horizontino, ele aprendeu e ele abraça o carnaval. O poder público, não. Todo ano é um novo desafio ou uma nova contravenção que surge para impedir esse carnaval legítimo de rua de existir. Eles já entenderam que, em termos turísticos, em termos financeiros, o carnaval é muito interessante. Eles não entenderam e eles não aceitam isso, que os responsáveis por essa retomada somos nós, blocos, e esse carnaval ele é tão potente, tão identitário, exatamente pela nossa existência. Você tem mais de 612 blocos inscritos esse ano, se não me engano, né? E um edital de 3 milhões em que apenas 100 são contemplados. Paralelo a isso, você tem grandes shows, né? Grandes artistas que não necessariamente têm ligação com a nossa cena local, vindo, adentrando e se perpetuando aqui. A gente tem Zé Felipe, Michel Teló, sabe? Qual a relação desses artistas com esse carnaval, com a nossa cena? Nenhuma. Mas o palco dos grandes, o palco deles, está garantido. E com isso, eu só queria deixar claro que, de forma alguma, eu sou contra esse movimento. Eu acho que, como eu disse, o que torna esse carnaval tão potente é a sua pluralidade, a sua diversidade. Então, sim, tem espaço para todo mundo. A questão é a desproporção, né? Não faz sentido esses grandes artistas virem de fora e terem o seu palco garantido, e nós, artistas da terra, fazedores do carnaval, a gente que reergueu essa cidade
essa cidade não, esse carnaval, junto dos ambulantes, dos foliões, do cidadão, do nada, a gente não ter o mínimo garantido. Hoje em dia, para você sair com um trio básico, um trio médio, a gente gasta em torno de R$40 mil. Num edital em que é repassado aos blocos, só a esses 100 blocos, em torno de 15 a 42 mil, gente, a gente não paga nenhum som. Você tá entendendo? Falta diálogo, falta transparência, falta coerência, falta vontade mesmo de construir isso com a gente, entendendo a democracia e entendendo que esse espaço ele vai continuar sendo nosso, assim, né? Porque também não adianta o poder público vir e tentar pegar essa narrativa para eles, como já tentaram outras vezes, cercear o que vai ser dito ou não vai, sabe? Também não é por aí. É entender a potência, entender que o que mantém esse carnaval tão vivo somos nós e realmente valorizar. Agora, quando você me questiona, assim, né, sobre quais são os caminhos de construção, eu não sei, de verdade. Eu tô aí no carnaval há 14 anos, né? Hoje eu sou gestor de um bloco, e eu vejo que a gente não tem resposta nenhuma, a gente continua num grande escuro. Me parece, apesar do carnaval estar nesses números tão grandes e nessa prospecção tão grandiosa, me parece que eu continuo fazendo o mesmo carnaval de 14 anos atrás. Na raça, na luta, muito na briga, peitando ainda o sistema, que, poxa, poderia nos abraçar, dado, né, a proporção, dado o tamanho do que fazemos hoje em BH e para o mundo, né? Tá certo. Então, desculpa, eu nem sei se eu te ajudei a responder, porque realmente eu não sei o caminho. Assim, eu ia até perguntar, nem tá muito no planejamento, mas perguntar, assim, no sentido da organização dos blocos, como que isso funciona. A gente vê que tem algumas ligas de blocos, mas também como que é esse diálogo interno para procurar caminhos, porque no final das contas é uma construção que, como você trouxe até aqui, é coletiva e está sendo feita, né? E aí, como é que isso se organiza internamente entre os blocos também? Eu acho que está aí algo que eu posso talvez fazer uma meia-culpa, ou não, porque também a gente está em movimento. Acho que somos corpos muito plurais, com visões um pouco diferentes sobre o carnaval, mas um mesmo desejo, que é que ele continue na sua essência, acontecendo, existindo, se potencializando, que os blocos de rua que originaram isso sigam crescendo e tendo seu espaço garantido. Hoje tem sim ligas, como você colocou, existem diálogos também com o poder público, há vereadores, há vereanças que também nos apoiam, que também nos aportam e que também fazem questão dessa manifestação legítima continuar seguindo. Mas há também essa dificuldade, que eu acho que é uma dificuldade de formação, de educação, que é da gente, talvez, ter consonância no discurso, né? Eu acho que os movimentos culturais, eles poucas vezes se veem nesse lugar, né? Dessa organização institucional, dessa organização verbal mesmo. Então é uma falha, mas é um caminho que a gente pode, sei lá, a gente está aberto a construir e estamos tentando. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar o papo. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Perfeito. Você comentou também sobre a questão de grandes atrações, que tem sido um questionamento, e aí eu acho que dividem opiniões também. Eu vejo muita gente do carnaval falando que é uma boa iniciativa, porque chama outros públicos, enfim, e caracteriza nesse lugar da pluralidade, mas eu vejo muita gente questionando também, no sentido de dizer que esse não é o momento das mega atrações. Queria entender de você o que você acha disso, como que você entende tanto esses blocos específicos de atrações que já têm, vamos dizer, um alcance nacional, ou atrações de fora mesmo, como você comentou, que não tem necessariamente relação com a cidade. Como é que você vê essa questão? Como eu te disse, eu particularmente, estou respondendo muito por mim, eu não sou contra. Eu acho que essa diversidade é o que torna o nosso carnaval potente. A desproporção me incomoda e me afeta, sabe? Pensar, como eu disse, que o palco dos grandes está garantido e os dos fazedores de carnaval dessa cidade não estão, isso daí é uma incongruência tremenda. Se você garantir o cachê da estrela nacional em detrimento da estrela local, né, ou do fazedor local, qual que é o futuro? Como é que a gente consegue pensar num carnaval que veio da gente se mantendo ou perpetuando assim? Eu acho que a gente corre um sério risco mesmo de identidade do nosso carnaval, quando esses artistas começam a vir na casa, quando a casa não está organizada. Uma coisa é o artista, né, ele ser o visitante que vem para somar. Outra coisa é ele virar o dono da casa. E eu temo que o caminho que a gente não, né, mas que o poder público vem trilhando seja esse, assim, da gente padronizar o carnaval, da gente virar um carnaval como tem vários por aí. E aí eu não acho que tem estrela nacional que salve o nosso carnaval desse que eu considero um fracasso fadado.
né? Se o caminho que se perpetuar, que se construir foi esse, assim. É isso. O que me incomoda mesmo é a desproporção, assim. O artista de fora, ele é bem-vindo, ele pode somar, ele pode acontecer em paralelo, né? Mas não em detrimento de, sabe? Não cabe. Me mostra um emburrecimento mesmo do poder público para a potencialidade que é o nosso carnaval, como ele se configurou e se configura. Tá certo. Bom, então, e a gente tá, pra quem tá nos ouvindo, né, a gente tá gravando hoje na segunda-feira, esse episódio vai ao ar na quarta, mas ontem, domingo, foi o mesmo dia que o cantor internacional, né, Bad Bunny, fez a história lá no show do Super Bowl, defendendo a pluralidade da identidade americana e latino-americana, né? Latino-americana, total. O bloco circulador aqui em BH ocupou a Avenida Afonso Pena, com um cortejo muito bonito e com intervenções artísticas que referendaram e reforçaram a defesa da soberania brasileira, que foi uma pauta muito presente ao longo do ano passado por todos os ataques que vem acontecendo, né? Queria que você contasse pra gente se você enxerga o carnaval como uma ferramenta de valorização da nossa identidade, e de que forma que isso se conecta com essa defesa da nossa soberania. Também se você acha que esse tema deve aparecer bastante nos blocos esse ano. Bom, vou falar muito por mim e pelo meu bloco. Como eu te disse, eu sou gestor artístico e vocalista do Abalucaxi, que é um bloco totalmente fora do armário, e a gente está reivindicando a soberania dos nossos corpos, das nossas identidades, das nossas pluralidades, dos nossos amores, em primeiro lugar. O que a gente se propõe a fazer em Belo Horizonte é ocupar o centro da cidade, a Praça 7 especificamente, à luz do dia, num domingo de carnaval, ou seja, um dia extremamente concorrido, e levar as nossas famílias, as nossas significâncias, os nossos desejos para a avenida. Esse é o carnaval que eu ajudei a plantar lá atrás e é esse o carnaval que a gente segue plantando agora. Gritando por nós, gritando pelo nosso país, sim, gritando pela nossa cidade, mas também pelos nossos afetos, pelos nossos desejos, pelas nossas fantasias, desejando que essa fresta que se abre, né, nesse período carnavalesco, que possibilita tantas interações na base do amor, ou da alegria, da celebração, se perpetuem ao longo do ano, nesse que é um país do carnaval. E essa é a identidade do nosso Brasil, né? Um país democrático, um país aberto ao novo, um país solto, alegre, sorridente, cultural, diverso. E sim, eu acho que isso vai pipocar muito, como, né, o que você pontuou em relação a manifestações pró-soberania ou contra a anistia ou manifestações politizadas a favor das minorias, que de minoria não tem nada, a favor dos pretos, a favor das LGBT+, das mulheres, porque o nosso carnaval se configura assim, e é por isso exatamente que ele incomoda tanto o poder público, e é por isso que eles querem tanto nos silenciar. E aí, falando em silenciamento, né, no último dia 3, poucos dias antes do Carnaval, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno uma proposta que restringe a presença de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos e artísticos que, segundo a proposta, conteriam conteúdos inapropriados para a faixa etária. E aí o objetivo para quem defende essa proposta seria proibir a presença desses menores em eventos culturais, carnavalescos, artísticos, mas também na parada LGBTQIAPN+, ou nas paradas, né, que apresentem, também aqui abro aspas, né, exposição de nudez explícita ou atos considerados impróprios. Queria que você contasse pra gente como que você entende essa medida, mas também de que forma que ela se articula com outros ataques à cultura popular, mas à diversidade de maneira geral, que tem tido muito espaço na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E aí eu cito aqui como exemplo, por exemplo, a criminalização da cultura periférica, que foi também pauta ao longo do ano passado, né? Como que isso também faz parte de um mesmo processo? Eu acho que político desocupado, quando não tem o que fazer, eles inventam inimigo, né? E agora os inimigos da vez é a drag, o tamborim, o terreiro. Absurdo, inconstitucional, e eu acho que isso por si só já quase que mina o debate, porque não há o que se debater. No nosso país já há órgãos regulatórios e órgãos que cuidam verdadeiramente das crianças, o ECA é um desses. Não cabe a gente deixar para as vereanças ou para os políticos de um modo geral ditar a nossa moral, ou ditar o que é certo, o que é errado, o que é impróprio a partir de qual juízo, assim? Desde quando moral de Câmara pode definir o que você vai fazer ou deixar de fazer com o seu filho, com a sua filha, sabe? Eu acho isso que está posto, né? Eles usam a gente o tempo inteiro como cortina de fumaça, como desvio mesmo de foco, assim, do que realmente tem que acontecer, sabe? É muito mais fácil proibir a criança
no carnaval do que colocar comida na merenda escolar, sabe? Eu aposto que se esse PL fosse um PL para aprovação de contratação de novos professores ou da manutenção de um salário digno para essa galera que faz o corre, ele estaria parado na Câmara. Então, assim, para mim não passa, é só mais um barulho infernal, sim, porque isso traz consequências muito sérias para populações e para pessoas que já são estigmatizadas, como nós, LGBT+. Isso reacende pautas, inclusive, que já deviam estar criminalizadas, sabe? Porque, de novo, contestam os nossos corpos, contestam nossos amores, contestam nossas famílias, mas, né, também nada de novo sob o sol. Imagino que se a gente não aprender a votar certo, modificar esse panorama de Câmara ou esse panorama político, a gente vai continuar na mira, a gente vai continuar sob ataque, porque é isso, eles não querem trabalhar, né? Eles só querem realmente, verdadeiramente, nos silenciar, nos cercear, criar uma sociedade aí baseada em valores que nem eles mesmos bancam, né? Baseados na hipocrisia, enfim, na contramão de tudo que eu acho que a gente sonha, deseja e do que a gente é enquanto Brasil. Porque, na mesma medida que eu vejo isso avançando lá, eu fico me questionando até onde o povo mesmo, sabe assim, da Praça 7, o povo, compra isso, porque é tão incongruente, é tão contra o jeito brasileiro de ser, sabe? A gente é um povo amoroso, um povo aberto, um povo democrático, e a gente não pode perder isso de vista, não, em detrimento dessa galera que vem plantando sementinha do mal para tentar conduzir o nosso pensamento e a nossa forma de dialogar com o outro, com o diverso, ou com a cultura, né? E cultura, onde que cultura é problema? Cultura é cura para uma sociedade tão adoecida quanto a nossa. Então, eu ia falar que eu não tenho o que falar, mas já falei o textão aqui. Mas é só que assim, gente, não tem nem o que discutir, inconstitucional, não vai passar. E a gente não pode dar ouvido para essa barulhada. Perfeito. E aí, para fechar, então, nesse clima de festa e já deixar o nosso ouvinte nesse pique do carnaval, né? Queria que você dissesse para que blocos você indica que o Folião de BH vá em 2026 e por quê? Ai, você vai me colocar nessa. Ó, eu vou fazer então uma propaganda do meu bloco. Venha para o Abalucaxi, domingo de carnaval, 9 horas da manhã, na Praça 7. É um bloco para todas as diversidades e adversidades também. A gente está disposto a construir e somar com todo mundo. Blocos imperdíveis em BH, vou puxar a sardinha para a Corte Devassa, que foi meu primeiro bloco, um bloco de artistas que surge no Cefal, no Palácio das Artes, e que ainda tenta fazer um carnaval menorzinho, tradicional, imperdível, segunda-feira, acho que 10 horas da manhã, até então na Sapucaí, mas tem que conferir. Outros blocos legais, a Roda, Angola Janga, Magia Negra, enfim, e vários blocos, alguns descentralizados ou menores, mas que são fundamentais para a perpetuação dessa cultura que eu acredito e que fez a diferença e faz no Carnaval de BH. Perfeito, então queria te agradecer. Mas aqui não é difícil me encontrar, não. A gente se encontra em qualquer esquina, na verdade, tá? Porque eu tô em tudo e não tô em nada ao mesmo tempo. Eu passo por todos os blocos. Mas é isso, queria te agradecer mais uma vez, topar. Se achar Obrigado. Que faltou a gente abordar alguma coisa, que precisa complementar de alguma forma aí nosso programa de carnaval. Não, eu gostei bastante, acho que a gente conversar e dialogar mais sobre isso, né? É uma forma da gente pensar em continuidade. BH precisa entender a sua história. A BH não, né? Eu acho que o Brasil precisa entender a sua história, respeitá-la pra gente ver pra onde que a gente vai caminhar, né? E eu acho que eu só deixo aqui um pedido ao Folião, aquele que tá de fora. Ao pisar nessa terra, assim, tente entender onde você tá pisando, venha com respeito, venha com um jeitinho, sabe? Respeitando aqueles que vieram e celebrando a nossa alegria, porque essa alegria que a gente celebra e vai celebrar aí com mais de 6 milhões de pessoas, ela é uma alegria conquistada, ela é o povo retomando o seu lugar de origem, que é a rua. Então festeje muito, porque carnaval a gente, né, só faz jus assim, celebrando. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito a participação do Rafa e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, o nosso programa vai ao ar às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você ouviu esse episódio até aqui pelo Spotify ou YouTube, não se esqueça de comentar por aqui o que achou do episódio e qual é o melhor bloquinho para curtir o Carnaval de BH esse ano.
Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.